Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores e investidoras, estejam muito bem. Falaremos um pouco sobre o dividendo bilionário por parte da Vale, a questão dos dividendos da CSN Mineração também podendo estar próximo logo agora no mês de novembro e a mudança no comando da presidência do Banco Caixa Econômica Federal, que pode impactar na Caixa Seguridade. Falaremos um pouquinho sobre isso, né? Então, mudança no comando da CEF, ou Caixa Econômica Federal, afeta a Caixa Seguridade? Pessoal, na medida, né, que o Centrão conseguiu aí colocar, né, o seu presidente preferido no Banco Caixa Econômica, em troca, votaram hoje e aprovaram a taxação, principalmente sobre os investimentos no exterior e também nas offshores. O que nós tivemos, né? Nós tivemos a demissão da Rita Serrano, antiga presidente da Caixa, que era uma presidente de carreira no banco, para a assunção aí do Carlos Antônio Vieira, né, que vem aí indicado pelo Centrão. O que acontece? O problema não é agora, né? E o problema não é só esse presidente vindo do Centrão assumir o banco. A questão é que nós teremos ainda o quê? Mais 3 anos de governo, né? Aí para negociação. Então, novas votações vão exigir o quê? Vão exigir capital político, cargos. Então, e o que nós podemos ter? Nós podemos ter as vice-presidências, né? Então, vice-presidência na parte aí de seguros, que poderia ser a Caixa Seguros, vice-presidência na área de empréstimos consignados e etc. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. Então, na minha concepção, o setor de seguros da Caixa, ele requer um cuidado técnico maior, tá? Do que nos outros setores, inclusive, até porque a Caixa Seguridade não é só uma seguradora, né? Ela é também uma empresa de participações. Ela tem grandes joint ventures com outras empresas do segmento privado. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso em relação se faz preço, até porque no curto prazo poderia fazer, mas você tem que acompanhar os resultados, continuar acompanhando aqueles resultados mensais, tá? Se continuar e deve continuar entregando bons resultados, na minha concepção, isso já faria parte com relação ao jogo político que envolve uma estatal. Agora, partindo para boa notícia aí para você que é acionista da Vale, Vale 3, o que nós tivemos? Um fato relevante no meio do pregão, interrompendo as negociações de ações da Vale, até porque essa notícia de dividendos e recompra de ações já tinha saído em um site jornalístico, então foi vazada a informação. Logo, a B3 ela obriga que o ativo interrompa as negociações e divulgue fato relevante. Então, basicamente, o que nós tivemos? Né? Nós tivemos o anúncio de dividendos, ainda na gravação, no momento da gravação desse vídeo, eu não tenho os resultados de Vale, mas um valor aí de 2,33 bruto, sendo 1,56 por ação como dividendos e 0,76 por ação como juros sobre capital próprio, que vai se tornar aí descontado, né? Descontado irá se tornar 0,65, descontando os 15%. E o que nós teremos, né? Nós teremos esse dividendo em relação, esses proventos, em relação ao balanço levantado no dia 30 de setembro, ou seja, terceiro trimestre de 2023. O pagamento ocorrerá no dia 1º de dezembro, tá? Então, a DataX ocorrerá no dia 21, tá? Então, a data de corte. Se eu comprar no dia 22, eu tenho direito? Não, você não tem direito aos dividendos de Vale 3. Por mais que você seja acionista,
se vendeu antes ou comprou depois da data de corte, não adianta, você não terá direito. Tem que ter a ação na data de corte. Eu não vejo o sentido, né, do investidor vender as ações em plena alta por causa de dividendos, ou até mesmo vender depois da queda, né, na queda do pós-desconto dos dividendos. Então, acho que isso é sardinhagem pura, né? Inclusive, esses dias eu vi uma estratégia de um investidor que não precisa ser mencionado aqui, no qual ele compra sempre após a divulgação e tenta revender mais caro após a data de corte. Pessoal, isso é muito perigoso porque, inclusive, né, um exemplo, se a Vale, depois de um período, pega e decide fazer um anúncio de pagamento de dividendo extraordinário com base na data também do dia 21 agora de novembro, o que você teria? E se esse investidor vendeu, né? Você teria a não participação, não direito. Então, muito cuidado com tudo isso. Então, no dia 22 já passa a ser negociado DataX. Você tem que ter ação no dia 21. Pagamento, né? Pagamento a partir do dia 8 de dezembro, daí um pouquinho mais de um mês e meio praticamente, né? Quase um mês e meio. E também o programa de recompra de ações, 150 milhões de ações, inclusive ADRs, representando 3,5%. Recentemente a Petrobras também divulgou, né, esse programa de recompra, e recentemente a própria BB Seguros também divulgou um grande programa de recompra de ações, aí uma grande quantidade de ações que devem ser recompradas pela Vale. Então o mercado reagiu bem com essas notícias. Vale alta de 2,14, fechando a 65. Cosan, que tem uma grande participação, hoje é um dos acionistas minoritários, fechou a 2,19. O pessoal esses dias estava perguntando o que acontece com Cosan. Nada mais é aquela questão da taxação do etanol. Na minha avaliação, no curto prazo, a empresa estaria sofrendo por isso. Inclusive o CEO, né, o Rubens Ometo, deu entrevista falando sobre, porém, no longo prazo, a empresa ela continua sendo uma das mais lucrativas e mais perenes. Claro, tem a questão do endividamento, mas tem aí bons ativos lucrativos pensando no longo prazo, né? Bradespar, que também possui participação relevante minoritária na Vale, alta de 2,34, e Caixa Seguridade, com relação à mudança política e também depois dos dividendos, né, o mercado daquela arrefecida no papel, daquela descontada no papel depois dos dividendos, e também essa questão política negociando abaixo de R$ 11. Vamos aportando de pouco a pouco. E home industrial hoje, né, alta, como eu falei, pode acontecer de um player não gostou ontem, né, eu fiz a gravação ontem com relação aos resultados e com relação também a queda do dia, né? Um grande player vendeu, uma vez que o float é pequeno, no outro dia essa correção também pode acontecer, né? E nós tivemos hoje fechamento a 11,55, fechando acima de R$ 11. CSN Mineração, 4,93, falaremos agora sobre perspectiva de dividendos. No ano passado, nós tivemos um pouco mais aí de 0,32, se eu não me engano, de proventos, mais 0,11 de dividendos nesse período, nessa reta final do ano, nesse terceiro trimestre do ano, né? Aliás, 0,22, né? Então, para essa reta final, eu acredito em 0,20, nessa casa de 0,20, nessa reta final do ano. Nós tivemos aqui, ó, é 0,32 mesmo, tá, pessoal? Então, dia 10/11 de 2022, anúncio de dividendo 0,32 e juros sobre capital próprio de 0,12, totalizando 0,44 no ano passado, tá? E com relação nesse ano, eu acredito entre 0,20 e 0,25. Pode ser um número menor, porque se for um dividendo relacionado ao segundo trimestre, nós tivemos um lucro menor. Claro que o terceiro trimestre deve vir bom na minha avaliação, porém acredito que
o dividendo será menor em comparação com o ano passado, no período do ano passado. No ano, a empresa ela fez uma boa distribuição de dividendos. A data, na minha avaliação, a data de anúncio deve acontecer no dia 13, que é também a data de anúncio de resultados, ou no pós, né, no pós-dia de divulgação de resultados, no dia 14. Então, vamos acompanhar de perto. Deve vir com bons resultados, deve salvar, inclusive, o trimestre da CSNA, empresa holding, tá? Então, vamos avaliando de perto como que se dará, né, através dessa alta do minério de ferro aí nesse terceiro trimestre. No segundo trimestre sofreu bastante com a queda da venda lá fora e agora no terceiro deve recuperar. Portanto, pessoal, essa é a perspectiva para a CSN Mineração, perspectiva para a Caixa Seguridade, dividendos da Vale. Hoje um dia mais tranquilo, né, podemos assim dizer, com relação às oportunidades, porém, o vídeo não representa uma simples recomendação de compra ou venda. Se você gostou, inscreva-se, compartilhe, curta. Vou encerrar por aqui, desejando a todos vocês bons aportes e até o próximo.